O que faz um julgamento ser realmente justo? No nosso sistema de justiça criminal aqui no Brasil, a resposta para isso está em alguns princípios, que são assim, a base de tudo. E é exatamente nesses pilares que a gente vai mergulhar hoje. Para a gente começar, tem uma analogia ótima no nosso material de base. Pensa assim, os princípios não são só regras soltas, sabe? Eles são como os maestros de uma orquestra. São eles que regem todas as normas, garantindo que o sistema jurídico inteiro toque uma música afinada, em harmonia. Bom, esse aqui vai ser o nosso roteiro. A gente começa com essa ideia dos maestros do sistema, depois mergulha no princípio mestre, o devido processo legal. Em seguida, a gente fala da proteção do indivíduo, das regras do jogo justo e das garantias do processo. E no final, a gente amarra tudo numa síntese para fechar com chave de ouro. Então vamos lá, começando pelo começo, né? O princípio mestre, devido processo legal. Esse aqui é o ponto de partida, a base de tudo, o pilar que sustenta todo o resto. Imagina que o devido processo legal é tipo um guarda-chuva gigante. Ele não é uma regrinha específica, mas sim a garantia de que todas as outras regras e direitos que estão debaixo dele vão ser respeitados. O que isso quer dizer na prática? Simples. Ninguém pode perder a liberdade ou seus bens sem que o Estado siga direitinho, passo a passo, tudo o que a lei manda. Certo. Agora que a gente entendeu a base, vamos para a parte que funciona como um escudo para o cidadão. É a hora de falar dos princípios que protegem o indivíduo acusado contra o poder gigantesco do Estado. E o primeiro escudo, talvez o mais famoso de todos, é a presunção de inocência. A ideia é muito direta, mas poderosíssima. Todo mundo é considerado inocente até que o processo acabe de vez, com uma condenação final, sem mais nenhuma chance de recurso. E olha, as consequências disso no dia a dia são gigantescas. Isso se traduz em duas coisas fundamentais. Primeiro, prender alguém antes do julgamento final, só em último caso, é a exceção da exceção. E segundo, e isso é muito importante, quem tem que provar a culpa é a acusação. É o Estado que tem o trabalho de juntar provas e mostrar, sem deixar nenhuma dúvida, que a pessoa é culpada. Não é o acusado que tem que correr atrás para provar que é inocente. E olha, esse princípio já deu o que falar, viu? A aplicação dele foi motivo de muito debate. Como a gente vê aí na linha do tempo, até 2019 existia aquela discussão toda. Pode começar a cumprir a pena depois da condenação em segunda instância ou não? Pois é, em 2019 o STF bateu o martelo, decidiu que não, que começar a cumprir a pena antes de esgotar todos os recursos é inconstitucional. Então, hoje a regra é bem clara. A prisão só começa depois do famoso trânsito em julgado, que é quando não cabe mais recurso nenhum. Continuando nos escudos, vamos falar do direito de defesa. E aqui tem um detalhe, não é tudo a mesma coisa. Existe a ampla defesa, que é a regra para quase todos os processos, ela é mais focada nos argumentos técnicos, na lei. Mas quando o caso vai para o tribunal do júri, aí o buraco é mais embaixo. Lá quem decide são pessoas comuns, os jurados. Então a defesa tem que ser plena. O que isso quer dizer? Que o advogado pode ir além do técnico. Ele pode usar argumentos sociais, morais, até emocionais para tentar convencer aquele júri. E essa defesa se divide em duas partes, como a gente pode ver bem aí na tabela. De um lado tem a autodefesa. É o próprio réu que exerce, por exemplo, quando decide ficar em silêncio. É um direito dele, ele pode abrir mão se quiser. Agora, do outro lado tem a defesa técnica, que é aquela feita por um advogado. Essa, gente, é irrenunciável, não tem como abrir mão. Um processo sem advogado simplesmente não vale, é nulo, porque se entende que sem o conhecimento técnico não tem como o julgamento ser justo. E para fechar essa parte da proteção, mais dois escudos importantíssimos. O primeiro é o tal do indúbio pro réu. Nome complicado, né? Mas a ideia é simples. Na dúvida, a decisão tem que ser a favor do réu. Se no final de tudo a prova não for 100% clara, se sobrar qualquer dúvida razoável, o caminho é a absolvição. E o segundo é o direito de não se autoincriminar, ou seja, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. É por isso que existe o direito de ficar calado no interrogatório, por exemplo. Ok, já vimos os escudos do indivíduo. Agora vamos falar das regras do jogo. Porque um processo é como se fosse um jogo, e para ser justo, precisa ter regras claras que valem para todo mundo, garantindo o equilíbrio. E são basicamente três regras que deixam o campo nivelado. Primeira, a regra do juiz natural. Isso quer dizer que não dá para criar um tribunal especial só para julgar um caso específico depois que ele aconteceu. O juiz, o árbitro do jogo, já tem que estar definido antes. Segunda, a regra do contraditório.
é o direito de saber o que o outro lado está fazendo e de poder responder. Uma jogada de um lado tem que poder ser rebatida pelo outro. E terceira, a paridade de armas. A ideia aqui é tentar dar para a acusação e para a defesa ferramentas com o mesmo poder de fogo, para que a briga seja justa. Isso tudo nos leva a uma pergunta bem interessante e polêmica. Será que uma prova que foi conseguida de forma ilegal pode ser usada em um julgamento? A resposta parece óbvia, né? Mas tem um porém. E a resposta é sim, pode. Mas calma. Só tem uma situação, se for para beneficiar o réu. É a tal da exceção pró-réu. A regra geral, que a gente chama de frutos da árvore envenenada, diz que uma prova ilegal contamina tudo que vem dela. Mas se essa prova, mesmo ilegal, for a única chance de alguém provar que é inocente, aí a história muda. A justiça entende que o direito à liberdade é mais importante. Beleza, agora a gente entra no nosso último grupo de pilares. Vamos falar das garantias que organizam o processo em si e também dos limites que a punição tem que ter se ela vier a acontecer. Esses aqui são os princípios que dão a estrutura para o sistema funcionar. A duração razoável está aí para garantir que o processo não vire uma novela sem fim. A oficialidade diz que a acusação é papel de um órgão do Estado, não de qualquer um. O princípio da demanda significa que o juiz não pode sair por aí abrindo o processo sozinho, ele precisa ser acionado. E, por fim, a publicidade, que garante que, em regra, tudo seja feito às claras, para todo mundo ver. E, finalmente, os freios na punição. O duplo grau de jurisdição é bem famoso. É o direito de recorrer, de ter o caso analisado por uma instância superior. A intranscendência é fundamental. A pena é da pessoa que cometeu o crime e ponto final. Ela não pode passar para os filhos, para a família. E o ne bis in idem é outra regra de ouro. Ninguém pode ser processado e punido 2 vezes pelo mesmíssimo crime. Acabou, acabou. Bom, a gente chegou na nossa síntese. É hora de juntar todas essas peças do quebra-cabeça e ver como elas se encaixam para fazer o sistema funcionar em harmonia, como aquela orquestra do começo. Vamos recapitular a jornada. Desde o comecinho, da acusação até a sentença final, todos esses princípios formam uma rede de proteção. Tudo começa com a autoridade certa, diante de um juiz que a lei já previa, e o acusado já entra nesse jogo com o escudo da presunção de inocência. Aí, durante todo o processo, que tem que ser público e ágil, as regras do jogo justo entram em campo para garantir o equilíbrio. Os dois lados têm que ter armas parecidas e o direito de se defender com tudo que for possível. Isso tudo para evitar abusos e para garantir que a história seja ouvida dos dois lados. No final das contas, o ponto central é este. Toda essa engrenagem foi pensada para proteger a liberdade do cidadão contra o poder imenso do Estado. A condenação tem que ser uma exceção, algo muito bem provado e não a regra. E a decisão do juiz tem que ser baseada em prova válida. E se tiver dúvida, a gente já sabe, né? Favorece o réu. Isso tudo nos deixa com uma reflexão para fechar. No papel, o nosso sistema de garantias é bem robusto, né? É bonito de ver. Mas a grande questão que fica é: qual é o maior desafio para que tudo isso saia do papel e funcione de verdade, na prática, para todo mundo? Porque no fim do dia, conhecer os princípios é só o primeiro passo. O desafio de verdade, o desafio constante, é fazer com que eles sejam aplicados de forma justa e eficaz para cada pessoa.